Olá, hoje eu quero tratar um assunto que nada convencional, na verdade, né? Quero falar sobre, hoje em dia, no meio, na verdade, do espiritismo, da metafísica, vários historiadores, ufólogos, têm, na verdade, muito conhecimento desse assunto que eu quero abordar. Por quê? Nós vemos filmes, de avatares, Matrix, ouvimos tanto falar em Illuminatis, conspirações. E eu quero, na verdade, abordar uma interpretação genuína, na verdade, de todas essas ocorrências. Porque as pessoas precisam entender essa verdade. A Bíblia tem a resposta para tudo. E as pessoas tentam, com uma outra linguagem, na verdade, entender e interpretar coisas que já foram descritas há milhares e milhares de anos. Então eu quero começar de forma clara e direta, na verdade, por aquilo que é quem dá a ordem aos Illuminatis. Biblicamente falando, eu vou passar um histórico e vocês vão ver como a Bíblia é perfeita. E tem a resposta, na verdade, a respeito de tudo. Quem dá ordem aos Illuminatis é Lúcifer. É ele que dá ordem a fim de instaurar o domínio total sobre a humanidade e gerar, na verdade, essa, entre aspas, libertinagem na alma humana. Ok? Então Lúcifer é o que dá a ordem aos Illuminatis. E quem são, estes que trabalham para Lúcifer? Então nós ouvimos falar, sobre os Greys, reptilianos, draconianos. Você que estuda sobre isso, você sabe sobre o que eu me refiro nesse momento. Então o que é biblicamente isto? Nós sabemos. E a Bíblia fala sobre realmente a existência dessas castas que a Bíblia coloca como demônios. Demônios em suas variadas hierarquias. Efésios 6,12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, na verdade, Jesus Cristo, ele convocou o homem para se levantar e se posicionar com relação. Eu posso até interpretar e colocar essa expressão, os reptilianos, os draconianos, os greys. Por quê? Porque se você for ver a raiz dessas palavras, todas procedem, na verdade, do dragão. E quem é o dragão, senão Lúcifer? Estes, na verdade, seriam aqueles demônios que caíram junto com Lúcifer. E, sem dúvida, são eles que agem na terra. Por isso, a Bíblia nos convocou já com um outro nome, referindo-se a esses filhos do dragão, porque são répteis, reptilianos. A expressão da palavra, a Bíblia nos convocou, na verdade, a lutarmos contra esses príncipes, contra essas potestades, esses príncipes das trevas deste século, que são hostes espirituais da maldade. Leia Efésios 6,12, procure na sua Bíblia. Então, nós sabemos que realmente esses seres
estão na terra. É claro. A Bíblia fala sobre isso. E realmente há algo que ainda os detém. E é interessante você saber quanto a Bíblia é sábia. Ela instrui, muitas pessoas, né, colocam tantos nomes na Bíblia e acham que os seus ensinos são superiores. E na verdade, os seus ensinos foram erguidos e pautados na própria profecia, porque ela é a palavra de Deus. Quem detém a tomada já desse dominador? Quem detém a ação de Lúcifer, a ação dos Illuminatis? Quem é que ainda detém essas forças? Quem detém é o Espírito Santo. Satanás está aguardando a retirada do Espírito Santo. E esse dia, aonde os fiéis a Deus e o Espírito Santo vão subir aos céus, é o dia do arrebatamento. Somente depois desta data haverá total autonomia para ele agir na terra. Quer verificar isso? Abra a Bíblia em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 8. Olha só o que diz. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha só. O adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Não vos lembreis de que vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então, o que significa isso? O Espírito Santo ainda está na terra. Então, você percebe que diz, o mistério da iniquidade já está em ação, e nós sabemos que tudo está encaminhando para, na verdade, concretizar esse plano, né, dos Illuminatis, que na verdade é um plano superior aos Illuminatis que vem de Lúcifer, que é dominar os homens, dominar a terra, dominar as almas, ser como Deus, receber a adoração. E nós vemos o que disse, que ele vai se levantar contra tudo que é divino e sagrado. Ele vai querer ocupar o lugar no templo de Deus e vai querer se apresentar como se fosse Deus. E o que é que o impede de dominar de vez a terra? A seu tempo, ele poderá se manifestar, mas sabeis que algo o detém. Então hoje o Espírito Santo está detendo a ação completa do mal na terra. Nós temos visto o mal. Você tem presenciado coisas absurdas na terra e você sabe que essa implantação do caos já iniciou. Essa implantação da imoralidade já iniciou. Essa implantação, né, da crise, daquilo que são, o que a Bíblia fala, as dores de parto, já iniciaram. Porém, existe algo que ainda o detém. Então você imagina, quando houver o arrebatamento, conforme Jesus prometeu, quando houver, o Espírito Santo vai subir junto com aqueles que são os que andam com Deus, amam a Deus, como a Bíblia Sagrada diz. Quando Deus resgatar o seu povo, aqueles que são fiéis a Ele, mas eu amo Jesus, então Deus vai me tomar para si, me resgatar desse tempo
de dominação do mal na terra, o que Jesus falou? Quem me ama, guarda a minha palavra. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então não é só, eu te amo, Senhor, Senhor, porque ele também disse, existe um povo que me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então aqueles que amam ao Senhor, é como ele disse, eu virei outra vez e vos levarei para mim. Então esse é o momento do arrebatamento. E esse é o momento que você sabe, você que é um estudioso, você sabe que algo ainda detém, impede os Illuminatis de se manifestarem de vez, né? Daquele que é o superior aos Illuminatis se manifestar de vez, que é o Espírito Santo, que é o que impede essa dominação total na atualidade. Mas vai chegar o homem. Então, nós precisamos entender, Deus criou o homem e deu ao ser humano o poder de viver aqui na terra. Esta terra que tinha se tornado habitação de demônios. Se você procurar na Bíblia a história, né, da queda de Lúcifer, diz que ele caiu na terra, aqui na terra. Jesus fala, eis que vi como um relâmpago caindo do céu, como uma estrela caindo do céu. Então quando Satanás cai, ele cai aqui na terra. Só que ele pensava, se você ler Gênesis 1, Gênesis 2, você vai perceber que entre o versículo 1 e o versículo 2, existem ali milhares de anos. Porque diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas aí há uma pausa e você vê no versículo 2. E o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Ora, Deus não cria nada sem forma e vazio, diz a palavra de Deus. Por quê? O que é que gerou esse abismo? Foi essa queda de Lúcifer. Então ele achou que a morada dele seria aqui na terra. Então se você ver o estudo no livro de Ezequiel, você vai ver que Satanás, no céu, ele era um adorador. Ele era um responsável pela adoração. Então, para ele caiu, trouxe um terço com eles, que você que é, né, um estudioso da metafísica, né, da espiritualidade, você vai chamar os greys de reptilianos, draconianos, desta forma. Quando ele caiu, ele trouxe consigo um terço. E ele achava que ele ia destruir aquilo que era a criação de Deus, e a face, né, da terra estava um abismo, era escuridão. Só que Deus, ele não entrega a sua criação à destruição. O que ele fez? Então ele vem na terra, ele restaura a terra. Você vai ver, leia Gênesis 1 e 2, você vai ver que então ele coloca o homem na terra. Ele coloca o homem ali, naquele ambiente que Satanás realmente, como você estuda, você sabe, ele estava ali dominando. Era um lugar que ele tinha tornado a habitação dele. Só que ali o Senhor coloca o homem para ao lado de Satanás dominar sobre Satanás. Então, essa expressão que você usa, a barreira reptiliana que existe, né, que tenta impedir os bons de entrar, o que é essa barreira reptiliana? Na verdade, se trata dos demônios. Leia o livro de Daniel, você vai ver que Daniel estava ali orando a Deus e, de repente, ele entrou num jejum, porque a resposta da oração dele não vinha. E quando, depois de 21 dias, veio a resposta, o que aconteceu? O anjo de Deus falou para ele, olha, eu tive que lutar com demônios. Demônios se opuseram a mim, se oporam a mim, e por isso eu não consegui chegar antes. Olha só que coisa. Então, realmente, existe essa barreira, né, que você chama barreira reptiliana. Então, na verdade, existe essa barreira maligna, é o mundo espiritual
as hostes infernais que tentam impedir, sim, que o homem pecador mantenha esse contato com o divino, com o eterno. E por décadas e milênios, ninguém conseguia vencer esses demônios e esses domínios. O diabo sempre conseguia derrubar o ser humano à mais ínfima mediocridade. Você leia de Gênesis 1 até o livro de Apocalipse, você vai estar vendo ali profetas, homens, sacerdotes, levitas, homens consagrados, todos acabavam o quê? Caindo em degradação. Né? Sempre o demônio conseguia derrubar o homem. Sempre o demônio conseguia afastar e submeter o homem à escravidão, a ser subjugado, a ser comandado, a ser privado dos seus direitos, já que ele, como um ser criado por Deus, o ser humano, teria acesso às maiores bênçãos celestiais. E como o ser humano não conseguiu, né, vencer por si só, por isso que você vai ver, havendo Deus falado através dos profetas, através dos homens, Ele veio então e falou-nos através do seu Filho. Então, como não havia meios do ser humano se salvar desse domínio, destes males que dominam a terra ainda, porque a Bíblia fala o mundo jaz no maligno, como o ser humano por si não conseguia vencer, né, e acabava ali se submetendo por opção, inicialmente cedendo diante das propostas, das tentações, porque vocês sabem que cada uma dessas entidades, eu vou chamar dessa forma, atuam de uma forma, né? Ou agem no intelecto, ou agem naquilo que são os vícios da carne, ou agem de forma diversificada. E você vai perceber que diz então que, como não havia meio do ser humano se salvar desse domínio, Deus mesmo veio em carne. Isso é muito interessante e é muito forte. Há milhares de pessoas que negam a Bíblia em sua, né, prepotência, em sua autossuficiência, e no fim não compreendem a sabedoria da Bíblia. Deus mesmo veio em carne. Em Jesus, Ele tomou a forma física. Então você que estuda, você sabe, né, que teve que haver em um momento uma intervenção física em favor dos homens, porque senão essas forças dominadoras já teriam vencido o homem. É verdade. Deus mesmo veio em carne através de Jesus. Ele tomou essa forma física para salvar a humanidade. Por isso, se você ler os escritos de Jesus, as palavras de Jesus diz assim: Ele veio para destruir as obras do diabo. Olha só que loucura. Então Jesus, já que o homem não conseguia vencer o diabo, desde Adão ali, né? Desde Eva, eles acabaram cedendo à astúcia, à perspicácia, né? Aquilo que era o domínio do intelecto, das emoções, né? A dominação, a tentação. Já que o homem não conseguiu vencer o diabo, então houve essa intervenção maior. Deus se faz carne e Ele veio aqui como homem e destruiu as obras do diabo. E pela sua morte na cruz ali, Jesus nos resgatou do quê? Da nossa fragilidade, das nossas inclinações pequenas, né, pecaminosas, que sempre faziam o diabo prevalecer sobre nós. Por isso que você vai ver Jesus dando poder a todo que nele crer, poder para vencer, para sujeitar demônios. Você vai ver Jesus dizendo: eu te dou poder. Eu te dou poder para pisar serpente, escorpião e todo o poder do inimigo.
Contudo, não se alegre porque os espíritos vão se sujeitar a você, mas se alegre porque o teu nome vai estar escrito nos céus. Lucas 10:19. Leia aí na sua Bíblia. Então você vai ver o quê? Que na verdade Deus providenciou esse poder, essa autoridade para o ser humano vencer, né? Essas serpentes, esses escorpiões, ou como você pode dizer, né? Todas essas castas, os greys, reptilianos, draconianos. Por isso ele fala, eu te dou poder. E não se alegre só porque os demônios se submetem a vocês, mas se alegre porque o nome de vocês estará nos céus. Então, na verdade, nesse momento, aquilo que era a interrupção comum, né? Como você que estuda, né? Estudou a metafísica e a espiritualidade, sabe, né? Sobre a barreira reptiliana, se compara ao véu do templo que foi rasgado. Percebe que quando Jesus morre naquela cruz, você vai se ater a esse detalhe, que o véu do templo foi rasgado. Se lembra desse momento? Então esse véu do templo, ele simboliza realmente esse véu que é colocado muitas vezes sobre a mente do homem. Esse véu que quer manter o quê? O homem, né, cego. Esse véu que quer manter o homem anulado em seu entendimento. Então, que você possa ter um entendimento dessa verdade que eu estou falando para você, essa interpretação real. Existe sim essa ação na terra. Existe, é verdade. Só que houve essa intervenção maior para realmente tornar-nos livres deste poder, né, desse domínio. E você pode hoje, por isso que Jesus falou, quem crer em mim, se você crer em mim, você vai expulsar demônios. Olha o detalhe, se você crer em mim, você vai curar os enfermos. Então todo esse mal, né, que esses seres espirituais decaídos trouxeram sobre o homem, imporam sobre a humanidade, aí Jesus ali, ele na verdade rompe com isso. Por isso que você vai ver Jesus dizendo, eu te dou autoridade para curar enfermo, eu te dou autoridade para que você expulse demônios. Então eu quero dizer hoje para você que me ouve, e na verdade é um assunto que quem não conhece, né, quem não estudou, né, até essas expressões são engraçadas, né? Os greys, os reptilianos, que é isso, tal. Mas você que estuda sobre OVNIs, você que é um espiritualista, você sabe ao que me refiro. E eu estou falando para você que Deus já providenciou um escape, uma saída e uma libertação poderosa para todo aquele que nele crer. Agora, nós vamos ver, assim, todo aquele que recebe a ajuda de Jesus pode vencer estes filhos do dragão, podem vencer esses seres reptilianos, que na verdade são filhos do dragão, a serpente, que é Satanás. Né? Então todo que crê em Jesus, por isso que Jesus falou, você vai pisar na serpente. Né? Então as linhagens de outros planetas que você conhece desta forma, se trata dos anjos que o Senhor deu ordem ao respeito de todo aquele que acreditar em Jesus. Mas a Bíblia fala que esses demônios sempre estarão rondando, tentando derrubar o ser humano na lama da contaminação,
da degradação moral, ética, do pecado. Né? Por isso 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao derredor de vós, como leão que ruge, buscando a quem devorar. E você vai ver a palavra de Deus dizendo que o Senhor dá ordem ao nosso respeito, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daquele que nele crer. Então quem crê no Senhor tem os anjos ao seu redor acampados. Por isso você vai ouvir, e você já ouviu a expressão que diz, né, que nós recebemos a ajuda das linhagens de outros planetas, que na verdade são os anjos do Senhor. Continuando, o falso Messias, o que a Bíblia fala a respeito disso? Sim, o falso Messias virá e enganará muitos. O Messias verdadeiro já veio, é Jesus. Mas João 1 diz, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então, esse Messias falso virá. E ele vai enganar a muitos. E a Bíblia estabelece e fala o período de tempo. Serão 7 anos. 3 anos e meio ele se fará de alguém bondoso, porque o intuito dele é atrair as pessoas e atrair o culto a si. Mas depois ele mostrará sua verdadeira face, mostrará que ele é o Lúcifer, que ele é o mal encarnado. E então começará na terra o período da grande tribulação, sofrimento e angústia, qual nunca houve nem haverá. E todos aqueles que rejeitarem a verdade que é Jesus, se iludirão com esse enganador, que instituirá sua marca. Vamos ver isso? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Então o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. Então esse tal ímpio, que na verdade é o falso Messias, se manifestará. Depois dos 7 anos, ele vai ser destruído. Mas até então, olha só o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. A manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Por isso Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Desse modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consentirem no mal. Nós, porém, sentimos-nos na obrigação de incessantemente dar graças a Deus a respeito de vós, irmãos queridos de Deus, porque desde o princípio vos escolheu Deus para vos dar a salvação pela santificação do Espírito e pela fé na verdade, e pelo anúncio do nosso Evangelho, vos chamou para tomardes parte na glória de nosso Senhor Jesus. Então, o que diz aí? Que esse tal ímpio, né, que esse tal falso profeta vai se manifestar. Só que ele vai se manifestar não é somente, né, como um homem, né, um homem que aparentemente quer unificar as religiões, um homem que simplesmente quer unificar a moeda, que quer, né, acabar com a crise mundial. Não é só isso, não. Ele vai se manifestar com o poder de Satanás, com sinais e prodígios enganadores.
E todo aquele, né, diz lá 2 Tessalonicenses 2, que ele usará das seduções do mal com aqueles que se perdem. Então as pessoas que não têm conhecimento vão se deixar realmente seduzir pelo mal. Por quê? Pessoas que não cultivaram o amor à verdade. A verdade que os poderia salvar. Quem é a verdade que poderia salvar o homem do poder desses reptilianos, do poder, né, desses seres decaídos? Quem é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus veio para destruir a obra do diabo. E o que diz lá? Este falso Messias enganará, induzirá muitos a acreditar no erro. E assim, muitos serão julgados e condenados porque não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. Por isso que nós precisamos estar atentos ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que você hoje possa ter o entendimento real e a interpretação plena dessa verdade na sua vida. Então, se você que é um estudioso, você com certeza já ouviu falar no Blue Beam, né? Os sinais que vão ser feitos nos céus. Procure isso na internet, onde a NASA já, né, ali alguns jornalistas denunciaram o projeto Blue Beam, né, um espetáculo de imagens no céu que vai simular, né, um encontro dos maiores mestres espirituais, e ali vai tentar levar, né, a unificação das religiões, mas tudo é um intuito mentiroso, é um intuito de dominar como cordeiro as pessoas. Então haverão esses sinais, esses prodígios, né? Todo esse tipo de engano. Te desafio a procurar Blue Beam, né? Esse projeto que já foi denunciado por jornalistas, né? Que já está atuante através da NASA, aonde é um dos meios que pretende-se, né, dominar emocionalmente, mentalmente a humanidade. Então, como um cordeiro, né, ali nesse momento, o falso profeta, que na verdade nós cristãos chamamos de anticristo, ele vai então, através desses meios, através de mentira, né, por isso que fala em 2 Tessalonicenses 2,8 em diante, que as pessoas serão enganadas e induzidas a acreditar no erro, né? Então são falsos sinais, são falsas aparições, né? A fim de comandar e submeter a humanidade àquilo que são os propósitos de Lúcifer, que na verdade vem através dos Illuminatis. Então as crises econômicas e mundiais preparam o mundo para o aparecimento deste que é o anticristo, o Salvador. Se você fizer um estudo, você vai ver que quando Hitler apareceu, né, o mundo estava em crise, a Alemanha estava em crise, os países estavam em crise. Então ele chega ali, no meio daquela crise, e promete o quê? Um ajuste, uma salvação. Então hoje você vê que há uma multiplicação. Países que até então eram estruturados, hoje já vivem, né, esse abalo, né, essa crise, esse ajuntamento, essa revolta em todos os escalões, né, tanta corrupção, tanta situação. Qual é o intuito? É gerar esse caos. Porque quando o anticristo vier, ele vem realmente, né, nessa intenção, porque ele vai se aparentar ser este Messias, este Salvador. Mas quando ele mostrar a cara dele mesmo, né, então vai iniciar
a contagem, eu diria, regressiva para o arrebatamento. Então, por exemplo, quando o falso Messias aparecer, der as caras, né? O que vai acontecer? A Bíblia fala que, então, nós precisamos já nos preparar para o arrebatamento. Leia 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Ninguém de modo algum vos engane. Primeiro deve vir a apostasia. O que é apostasia? Os homens se afastando de Deus. Os homens desacreditando de Deus. E aí diz, e deve se manifestar o homem da iniquidade, o filho da perdição. Que aí, nesse momento de crise, de incredulidade, por isso que a Bíblia fala, quando Jesus estiver para voltar, haverá fé na terra, Então nesse período, de caos econômico, caos, moral, ético, então vai se manifestar o homem da iniquidade, que é o falso Messias, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus. Então o intuito dele é atrair as pessoas a si, a fim de que as pessoas se submetam a ele cegamente, e ele, você vê o estudo sobre Blue e Beam, o projeto, o intuito realmente é subordinar cegamente, como cordeiros a si, a humanidade. Então, realmente existem duas agendas de eventos para a humanidade. A agenda benigna é real, No dia, mês e ano exato determinado por Deus, o Senhor vai resgatar o seu povo, que é a linhagem bendita. Os que foram salvos por crerem em Jesus e foram remidos do poder dos demônios. Todos que se arrependerem e crerem podem viver essa salvação. Tanto que você lê a Bíblia Sagrada, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele amou o mundo inteiro. Ele não amou A nem B. Mas então, porque eu vou ficar de fora? Não, você ficar de fora porque você quer. Porque Deus amou a todos. E Ele quer dar autoridade para todos vencerem esse poder maligno. Então existe sim essa agenda benigna. Então que dia que é que o Senhor vai voltar? Aí que tá, a Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Então a agenda de Deus, só Ele sabe o dia e a hora. E já está determinado. Mas da mesma forma, existe uma agenda maligna, que é a agenda dos chamados Illuminati, que na verdade envolve aí uma permissão de Deus. Porque a Bíblia narra esse momento. Está escrito na Bíblia que a hora, o dia, o mês e o ano aonde milhares e milhares de demônios serão soltos na terra. 200 milhões de demônios. Imagina só. Então, essa agenda, essas duas agendas de eventos para a humanidade são reais. A Bíblia fala sobre elas. E com certeza, os mestres que a divulgaram, ocultando o que extraíram da Bíblia, eles se referiam e eles vão acertar, porque na verdade eles se referiram à Bíblia Sagrada e a Bíblia toda vai se tornar realidade, porque nenhum J, nenhum tio, nenhuma vírgula cairá de toda a palavra de Deus. O próprio Jesus falou, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Então, veja lá Apocalipse 9, 15, 16. Então foram soltos os 4 anjos que se conservavam, preparados para a hora, o dia, o mês e o ano da matança da 3ª parte dos homens. O número de soldados dessa cavalaria era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Apocalipse 9, 15, 16. Então perceba, essas duas agendas de evento, tanto a agenda benigna, que é o dia em que a linhagem bendita vai ser resgatada da terra,
ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus virá, quanto a agenda maligna, que é o dia, mês, hora e ano, que 200 milhões de demônios vão ser soltos na Terra, e 1/3 da humanidade vai morrer, também está escrito na Bíblia. Apocalipse 9, 15 e 16. Então hoje, aquilo que nós chamamos, né, o projeto Blue Beam, né, ou os chemtrails, que são os rastros químicos, tem o intuito de desnortear as pessoas e convencê-las que a besta, que o falso Cristo é digno de ser adorado, pois ele é Deus. Então, se você vê o projeto Blue Beam, você vai ver, né, que aparece ali aquela imagem nos céus, e as pessoas vão se curvar, vão falar, oh, é Deus. Só que, na verdade, se trata de engano, se trata, né, de luzes procedentes de satélites. Procure isso na internet, falo pela terceira vez. Se trata daquilo que são, né, projeções de luzes. Então, 2 Tessalonicenses 2,9 fala sobre isso. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios de mentira. Então, os sinais, os prodígios que ele fizer, é tudo mentira. Mas diz Apocalipse 13,14, ele engana os que habitam na terra, com sinais, que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizessem uma imagem à besta. Olha só, então ele vai enganar os habitantes na terra com esses sinais mentirosos, que eu acredito sim que se trata também do Blue Beam, né? Esses sinais e prodígios de mentira, né? Que na verdade são luzes, que na verdade são projeções, né? Diz Apocalipse 16,14, são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo. Então, quem fará esses prodígios são esses espíritos de demônios. Tá? Então, eles simularão através de nuvens aquele que é o falso Messias. Jesus preveu isso. Ele avisou isso através dos evangelistas. Através de Mateus, de Marcos, de Lucas. Se você ler os evangelhos, você vai ver, né? Quem fez teologia sabe sobre a fonte que, né? Você vai ver que nem sempre eles falaram dos mesmos assuntos. Cada um tinha uma visão, cada um, né, tratou muitas vezes um assunto diferente. Mas você vai ver que sobre essa profecia de Jesus, que essa previsão de que vão simular que eu estou em tal lugar, vão simular que é o Blue Beam, né? Vão simular o meu aparecimento. Estejam atentos. Olha só, Marcos 13, 21. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vejam, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Olha só, imagina, aqui Marcos 13, 21, né, em diante. Jesus falou isso aqui há 2000 anos atrás, que é o Blue Beam agora, né, que vão ali colocar aquelas imagens e vão falar, o Cristo está ali, o Cristo está lá. Mas o que Jesus falou? Se disserem o Cristo está ali ou está lá, não acreditem, porque vão aparecer muitos falsos cristos que vão fazer sinais e prodígios falsos e, se possível, eles vão enganar até os escolhidos. Então, tem muita gente aí, né, que diz estar em Deus, mas até esses, por falta de conhecimento da Bíblia, de conhecimento da palavra, podem se perder.
Olha o que Mateus falou, o evangelista Mateus, o apóstolo Mateus, né? Mateus 24, 24. Jesus falou e ele escreveu para nós. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então olha que interessante aqui. Aqui fala do momento do arrebatamento. Então, né, o que esse falso Cristo, esse falso Messias vai fazer? Né? Através do Blue Beam, aparições nas nuvens, através de luzes, de focalizações de satélites, né? O projeto Blue Beam tem essa proposta que vem da NASA. E o que acontece? As pessoas vão, e muitos se deixarão enganar por aquelas visões. Olha, o Messias apareceu ali, o Cristo ungido apareceu ali. Mas o que Jesus falou? Se fizerem isso, não acredite. Por quê? Aí ele fala, porque a vinda dele vai ser repentina. Assim como o relâmpago sai do Oriente, assim vai ser a vinda de Jesus. Então, o dia que Jesus vier, o dia do arrebatamento é repentino, que é o que diz o livro de Tessalonicenses. Vai ser num abrir e fechar de olhos, é um piscar de olhos. Vai ser como um relâmpago, como nós vimos aqui, né, que fuzila de um lado até o outro, já foi. E onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. O que é isso? Jesus foi aquele que morreu por nós, né, que simboliza esse, né, que morreu por nós. Então, simboliza, assim como um cadáver para num lugar e as águias vão até ele. Quem são as águias? O que a Bíblia fala? Que os que confiam no Senhor são como as águias que renovam a sua força. Então, as águias são aqueles que confiam em Deus, que vivem a sua vida para Deus, amam a Deus. Então, as águias, que são todos aqueles escolhidos, depois você pode procurar o meu vídeo sobre todas as coisas sobre o arrebatamento. Então, você vai ver que nesse momento o encontro será nos ares. Então, a vinda de Jesus, quando ele vier mesmo, né, vai ser repentino. A vinda de Jesus, quando ele vier, porque ele vai voltar, porque ele prometeu, vai ser num piscar de olhos. Então ele vai parar num ponto da terra e todos os salvos irão a ele, né? Todos que creram nele. Essa é a vinda invisível. Depois você vai ver que depois do domínio do anticristo aqui na terra após os 7 anos, Jesus voltará de forma visível. Aí vai se cumprir aquela passagem, todo olho o verá. Ok? Então uma coisa é diferente da outra. Então perceba o que disse lá. Se alguém disse, olha, Jesus está ali, está lá, não acredite. Certo? Então a intenção é realmente tirar o foco do verdadeiro Messias, o verdadeiro Deus. Tanto que vocês percebem que diz que o falso Messias vai querer sentar no templo de Deus e vai querer o lugar de Deus. Então, em meio ao caos que Satanás vai criar na terra, se você ler Apocalipse, perceberá, ele vai colocar toda a humanidade de joelhos diante dele. Apocalipse 13, 14 a 18 diz assim: ele enganará os que habitam na terra, com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos,
lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem. O seu número é 666. Isso está em Apocalipse 13, 14, 18. Então perceba que o caos que Satanás vai criar na Terra tem o intuito de dominar a humanidade. Ele vai colocar toda a humanidade de joelhos diante dele. Tanto que você vê, ninguém vai poder comprar, ninguém vai poder vender, né? Se não aceitar a imagem da besta, se não adorar. Perceba que diz lá, ele fará que seja morto todo que não adorar a imagem da besta. Está percebendo? Apocalipse 13, 14. Ninguém vai poder comprar nem vender se não tiver o sinal da besta. Então é um domínio tal, né? Então muitas pessoas perguntam, mas qual é a diferença então se eu aceitar ou não aceitar esse falso Messias? É uma questão de dominação. Né? Então quando ele implantar o microchip, o intuito dele é controlar cada passo da humanidade. Né? O falso Messias, ele vem realmente nesse intuito, e os Illuminatis trabalham para que isso se torne uma realidade, porque eles querem entronizar Lúcifer, na verdade, na Terra. Então todo aquele que aceitar a marca e a implantação do chip imposto pelo anticristo será condenado para sempre ao inferno em chamas. Isso está escrito em Apocalipse 14, 9. Veja lá. E seguiu o terceiro anjo dizendo, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então, na verdade, quem se render ao falso Messias, o que acontece? Ele está se rendendo à linhagem do mal. Ele está se rendendo àquilo que é o domínio, né, do que você pode dizer, né, os reptilianos, os greys, né? Ele está se rendendo a eles e está ali, na verdade, aceitando aquela dominação. Então, logo, porque aceitou, vai ter o mesmo fim que eles. Perceba lá que diz, né, a fumaça do tormento para todo sempre, sem repouso de dia e de noite, todo que adorar a besta e a sua imagem. Por que adorar a besta? Porque na verdade se trata de Lúcifer, que é o dragão, né? Então todo aquele que adorar esse falso Messias, que é esse dragão, essa besta, ele será atormentado com fogo e enxofre para todo sempre. Certo? Leia lá Apocalipse 14, 9. Então realmente, hoje a humanidade dorme. Você pode interpretar essa frase, né, como se diz no sistema da Matrix reptiliana, ou dormindo na ilusão tridimensional. Eu não sei como você pode dizer essa mesma frase, mas esse dormir significa você estar alheio às astúcias de Satanás e o que ele já tem feito na terra através dos seus. Desperte tu que dormes, diz a Bíblia Sagrada. 1 Tessalonicenses 5,6, Deus já nos avisou sobre isso. Não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele.
1 Tessalonicenses 5:6. Então Deus, Ele não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Então Deus, Ele quer que você vença esse domínio do mal, né? Que você faça parte da linhagem bendita. Você vai ver que diz a Bíblia Sagrada que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho, reino de amor e luz. Então essa é a vontade de Deus, né? Deus quer selecionar os que são seus e os que o querem. Ele é o ser maior de amor, mas até o último momento Satanás irá tentar seduzir a humanidade, até que por fim esse globo terrestre se acabará para sempre, e os que escolheram Deus irão habitar por toda a eternidade em um novo céu e uma nova terra, onde não há dor, choro, morte e nem ação nenhuma mais de seres abomináveis. Veja Apocalipse 21. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse 21:3. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo, o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Então, como você, nos seus estudos, você sabe que nessa terra, o único, né, ser que tem domínio para atuar e agir é o ser humano, né? E que há nessa terra a ação desses greys, desses reptilianos. Você sabe disso, né? Desses draconianos, que na verdade a Bíblia coloca que são variadas castas de principados, potestades, príncipes das trevas. Há uma hierarquia no mundo decaído de Satanás. Então, Deus interferiu, vindo em carne nessa terra, vindo fisicamente, para poder salvar o homem do domínio desses demônios. Mas você vai ver que nesse novo céu e nessa nova terra, não vai entrar nada que é abominável. Ali haverá o tabernáculo de Deus. O que quer dizer? Que nesse novo céu, nessa nova terra, nós vamos habitar, todos aqueles que creram, que aceitaram, né, a salvação em Jesus, ou aqueles que negaram o falso Messias, que não aceitaram a marca do seu nome, todos esses, né, que buscam o amor, que buscam a verdade em Deus, o que vai acontecer? Agora, aqui na Terra, o mundo jaz no maligno. Nós, seres humanos, convivemos com essas entidades caídas, não é? E devemos vencê-las. E devemos resisti-las. A Bíblia fala: resiste ao diabo, ele fugirá de vós. Mas nessa nova terra, ali haverá o tabernáculo de Deus com os homens. Então nós habitaremos com o próprio Deus. O mal já não existirá. Não haverá morte, não haverá choro. Então Apocalipse 20:10 fala que Satanás, no fim de tudo, será condenado para sempre e não atormentará mais a humanidade. Apocalipse 20:10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Deus libertará a humanidade para sempre do poder do mal, do sofrimento, do choro, da dor. A luz é a verdade. Quem é a luz? Jesus é a luz. Jesus é a verdade. Por isso que você vai ver Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. 1 João 1:7, Jesus disse: mas se andarmos na luz como Ele na luz está,
temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João 3 diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João 3,18. Por isso Jesus disse: arrependam-se, ou seja, muda o curso da tua vida. Não se apegue ao sistema. O que é isso? É não ame o mundo, nem o que no mundo há, pois que tudo que está nesse mundo vai passar. Mas ele disse: a minha palavra vai permanecer para sempre. Então, você que ama muito o mundo, hoje, desperta para essa realidade. É inevitável. Se você ver, as diferentes religiões tratam desse assunto, né? Os ufólogos tratam desse assunto, a metafísica trata desse assunto. Procure transição planetária, veja sobre os avatares, Illuminatis, Matrix, as conspirações, e você vai ver, todos abordam esse momento, esse assunto, mas a Bíblia, ela traz detalhadamente aquilo que é a ocorrência e o fim de toda essa situação. No fim de tudo, Satanás será derrotado para sempre. E aquele que negou, rejeitou ao falso Messias, quis a verdade o libertará. Deus te abençoe.